Bom dia a todos, eu me chamo Gessé Silva, sou responsável pelo marketing aqui da Gênesis, e hoje a gente está junto aqui com o Vinícius Vidal, nosso colaborador Gênesis aqui, MCP, MCT e Microsoft Azure Arquiteto. Então, a gente vai bater um papo sobre o VDI Azure, como essa solução ela impulsiona o trabalho remoto virtualizado em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. É uma apresentação sucinta, mas de super importância para que vocês entendam de fato o que é o VDI Azure e como ele pode ajudar no nosso trabalho remoto nesse cenário tão urgente e que necessita tanto de soluções desse tipo que envolvem não somente a colaboração, mas também a segurança e a flexibilidade de uso. Rapidamente, para explicá-los como irá funcionar o webinar de hoje, a gente terá a apresentação do Vinícius, depois, logo após, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, e então o Vinícius iniciará uma demo da solução, tá? Uma demo ao vivo, não será gravada, mas uma demo mostrada já no ato, pela tela do Vinícius. E então, após o webinar, os 10 primeiros inscritos no evento, que participaram até o final do webinar, receberão 10 minutos, tá, de utilização gratuita da ferramenta do VDI. Somente os 10 participantes, os primeiros inscritos que ficaram até o final do webinar, receberão essas licenças gratuitas para utilizarem por 10 minutos, tá bom? Então, por favor, fiquem até o final. Isso é bem legal para vocês entenderem como funciona a ferramenta na prática. E eu espero que vocês aproveitem ao máximo esse evento. Contigo, Vinícius. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu sou o Vinícius, né? Já me apresentou. Tá? Eu atuo na Gênesis, na parte de projetos, tá? Sou arquiteto aí, Azure, tá? Então, atuo desde a parte de migração de ambiente on-premises aí para nuvem, né? O gerenciamento de ambientes, né? Enfim, quem quiser os meus contatos aí, depois a gente quiser tirar alguma dúvida posterior, tem os meus contatos aqui no LinkedIn. Tá? E eu vou falar um pouco para vocês da solução aí de virtual desktop do Azure. É uma solução que já existia aí, na verdade ela foi lançada em março de 2019, mas ela começou a ficar mais conhecida aí por conta desse cenário de pandemia, em que muitas empresas aí que foram pegas de surpresa, né? Muitas optaram lá pelo RDS, né? Compraram licenças e teve muitas pessoas que acabaram eu vi casos de pessoas que tiveram que levar a máquina para casa, máquina da empresa, né? Ou usar a própria máquina de casa e estão usando, né? Acesso via. Então vamos lá para a nossa apresentação. O que seria o VDI aqui no Azure, né? Então, o Windows Virtual Desktop é um produto aí que foi lançado aí dentro do Microsoft Azure, né? Seria o conceito de Desktop as a Service. Perdão, o celular tocou aqui. Seria, na verdade, máquina, a gente tem lá Desktop como serviço, né? Então, como que se aplicaria isso? Ele nasceu aí, né, dentro do Azure, né? Ele tem um pouco do conceito do RDS aí, né? Daquele antigo do RDS on-premises, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês aí a interface dele. Então, qual que é a vantagem dele, tá? Ele oferece aí o Windows 10 Enterprise Pulled, né? É uma versão única do Windows 10. Ela permite várias sessões simultâneas na mesma VM, né? Então, a gente sobe uma máquina no Azure lá. Dependendo da configuração dela, a gente vai determinar o tipo de utilização dessa máquina, se essa máquina vai ser usada para um uso intenso, um uso leve, né? Então, aí, de acordo com o número de pessoas que eu vou colocar nessa máquina, eu consigo determinar aí a capacidade exata aí, de acordo com o fluxo, por exemplo, se eu tenho um usuário lá de linha de produção que ele só acessa aplicações mais leves, aplicações web, né, pode ser um uso leve. Agora eu tenho funcionários que acessam relatórios, fazem queries pesadas, né, precisamos de uma máquina mais potente, eu não consigo colocar tantas pessoas na mesma máquina, e a gente pode criar um pool de várias máquinas, né, por exemplo, existem cenários que para 100 usuários eu consigo colocar 13 instâncias, 13 máquinas, né, e é totalmente compatível com o pacote E365, tá? Inclusive funciona o Teams.
Eu tenho casos aí que algumas aplicações de concorrentes não estão funcionando a câmera, né, quando a pessoa vai usar o Teams na máquina virtual, né? Então aqui nessa solução do VDI da Microsoft funciona, tá? Então o Outlook, o OneDrive, todo o pacote, todo o pacote Office englobado aí funciona muito bem, totalmente integrado, compatível, né? Então, uma outra vantagem aí do VDI, tá? Uma grande sacada aí da Microsoft foi que a Microsoft está oferecendo aí o suporte estendido ao Windows 7 até janeiro de 2023. Nós temos casos de clientes que têm algumas aplicações legadas e eles não podem migrar ainda, ou por questões até financeiras também, ou de máquina, de hardware obsoleto. O pessoal está usando o Windows 7, né? A gente já sabe que a Microsoft já abriu mão do Windows 7, então os usuários que estão com o Windows 7 estão por conta e risco. E lá no ambiente virtual desktop, a pessoa ainda consegue utilizar o Windows 7 com garantia estendida, aí, com os patches de segurança até janeiro de 2023, tá? Esse é um ponto, é uma novidade. O próximo ponto aqui, então, nós vamos falar sobre o porquê que os clientes, né, as pessoas estão buscando o VDI, né? Primeiro ponto é a transformação digital. Então, por conta aí, eu até mencionei no começo do cenário de pandemia, né? As empresas foram pegas de surpresa, ninguém tinha VPN preparada para todo mundo, notebook, né? Então, a questão do trabalho remoto aí, esse novo normal que nós estamos vendo, né? Nós vemos muitos casos de empresas que vão funcionar de maneira híbrida aí para em cenário de administrativo, de TI, financeiro. Então, é uma opção, né? Um outro ponto aí interessante é o suporte e a segurança, né? Por exemplo, nós temos casos de clientes que estão com o parque ficando obsoleto, né? E você consegue acessá-lo através de um dispositivo aí com a configuração não muito potente. Por exemplo, eu mesmo já testei aqui de uma máquina bem antiga que eu tenho, um Celeron, né? Você tendo um link bom, a questão da máquina, do processamento, deixa de ser o fator principal, né? E o terceiro ponto seria a questão de gerenciamento, né? Então, como que está hoje? Hoje, nós sabemos que as informações das empresas estão aí nas casas dos funcionários, né? Então, por mais que você tenha uma VPN lá, seja uma conexão segura, você existe o risco, né, se a pessoa está usando uma máquina que é doméstica lá, que o filho utiliza, joga, né, tem jogo, pode passar, né, seja o ransomware, o vírus, ou o arquivo malicioso para a rede aí da empresa, né, de forma bem fácil. Nós tivemos até um caso aí eu estava acompanhando a Honda, né, que teve um problema aí, foi VPN, foi ransomware, né, veio através de VPN da máquina de colaborador, né. Então, esse é um ponto aí que você consegue gerenciar, você centraliza, todo mundo conecta, mesmo sendo da máquina de casa, o cara vai conectar, a pessoa vai conectar no ambiente aí, você consegue gerenciar, centralizar as informações, tá? Então, os modelos de licenciamento, tá? Uma questão interessante. Os clientes que já possuíram essas licenças de Office 365, né, de Microsoft 365 ou de Windows 10 Enterprise, eles já estão elegíveis a utilizarem aí o Virtual Desktop, né, essa licença do Windows 10 Pulled, e pagando somente pelo recurso computacional, que seria armazenamento, processamento, memória, né. Então, quem já tiver essa licença já está elegível, e quem não tiver, claro, a licença já é embutida no valor mensal aí do recurso, né, da utilização do recurso, né? Então, como que funciona aí, né, a questão de segurança? O pessoal me pergunta, mas é igual ao RDS, né? Bom, tem bastante particularidade e muitas diferenças, apesar da interface ser bem parecida, como que funciona? Na demo eu vou mostrar, mas o colaborador vai começar a trabalhar, ele entra numa página de autenticação da Microsoft, né? A partir de qualquer dispositivo, tá? Esse HTML5 a gente pode usar através de Google Chrome, Edge, né, qualquer browser. Android também, um Chromebook, até de celular tem um aplicativo que você consegue acessar, você conecta na máquina através do celular, Apple, né, iOS, e a gente faz a autenticação, né, num portal. Esse portal vai verificar lá no Azure AD se esse usuário existe, né, ele permite, ele volta aí pro broker, o broker vai pro gateway e o gateway joga lá para as máquinas. Essas máquinas do Virtual Desktop, elas não ficam expostas na internet.
tá? Elas têm o IP local, aí, IP privado na rede do Azure, né? Isso é um ponto interessante, elas não estão expostas aí igual um servidor de RDS, tá? Um outro ponto interessante é que lá no RDS você tem as calls de acesso, né? Você tem que liberar para cada usuário, aí você tem que ter uma call de acesso para o usuário conseguir trabalhar, e nesse caso não, né? E um outro ponto também é a licença do servidor, o Windows Server lá, né? Aqui você já tem uma máquina que você está pagando uma licença compartilhada, né? Esse Windows 10 Pulled. Então ele não usa a porta RDP, tá? A Microsoft até chama de conexão reversa essa tecnologia aí. E como que funciona, tá? Lá no Virtual Desktop nós temos três tipos de utilização, tá? A gente chama de pool de usuários, né? Então nós podemos ter um caso daquele usuário que utiliza muito, de forma bem intensa, né? Por exemplo, um usuário de contabilidade, que ele tem muitas ferramentas de receita, roda muitos relatórios, acessa banco de dados, então ele precisaria ter uma máquina dedicada para ele, né? Então a gente tem o modelo personal, né? Na hora que a gente vai configurar, a gente consegue dedicar uma máquina para cada usuário. Nós temos também o modelo aí, o pool, perdão, nós temos aqui um outro modelo também, que não está aqui, é o Pooled, né? Na verdade, não é essa figura, mas como é que eu separo? Ele seriam vários usuários, eu separo por departamentos, né? Por exemplo, imagine aqui desse lado direito que eu tenho o departamento do financeiro, do marketing, né? Eu consigo colocar vários usuários por grupos, né? E o principal do Virtual Desktop é esse modo aqui, que é o... Ah, ele apareceu aqui agora, perdão. Esse aqui é o Host Pools, que eu havia falado para vocês. Eu separo aqui por grupos, né? Por exemplo, aqui para um setor de marketing, eu consigo separar uma VM, uma instância com maior capacidade de processamento gráfico, né? Já o financeiro eu consigo também separar um processamento maior, ou o RH, a memória maior, né? Ok? Isso aqui é comparativo do setor, somente para exemplificar aqui, que nós temos outras soluções, né, de players aí do mercado, né? E a Microsoft está liderando aí. Nós temos o Citrix, né, também para cloud, né? Nós temos também o Horizon, né, da VMware, né? Faltou somente o item, um momento por gentileza, eu vou apresentar para vocês. Na transição aqui ele acabou pulando, tá? Que é esse, que é o compartilhado, tá? Um momento por gentileza que eu vou mostrar para vocês. Que é essa tela aqui. Esse aqui é importante eu mostrar para vocês, que ele é a grande sacada da Microsoft, tá? É a versão Host Pulled, tá? Que basicamente seria essa aqui, tá? Como que seria essa? Essa versão aqui é esta aqui, perdão. Esse aqui seria o Host Pulled. Esse aqui é o principal conceito, a principal peça-chave do Virtual Desktop. Nesse caso aqui, eu consigo compartilhar a instância com vários usuários, né? E o que é interessante, por sessões separadas, tá? Então, eu consigo aí, eu determino aqui, por exemplo, nesse exemplo, está usando 8 CPUs e 32 GB de RAM. Então, eu consigo aí, dependendo da carga de trabalho de cada usuário, eu consigo determinar aí uma configuração, né? E a gente vai acompanhando depois pelo monitoramento do Azure, que eu vou mostrar para vocês, né? E, claro, a gente vai fazendo a readequação. A gente consegue fazer um size, mudar o size dessa máquina aí. Se ela tiver com um processamento muito alto, muito tempo, a gente aumenta, tá? Dá uma piscada para o usuário e o usuário não perde a conectividade, tá? Então, basicamente, aqui após o comparativo, como que funciona? O colaborador está na casa dele, né? Ele tem duas opções. Ele vai acessar via HTML5, né, via browser, né? Essa aqui é a tela da autenticação que eu mostrei para vocês, que eu falei. E o segundo ponto é um aplicativo do Remote Desktop, né? Ele é próprio para você ter uma experiência melhor na parte gráfica, né? E a experiência realmente pelo modo web já funciona muito bem, tá? Mas pelo aplicativo aí fica bem mais interessante. E veja bem, essa é a tela que aparece para o usuário aí, né? Ele logou, né? E ele pode entrar na máquina e trabalhar.
não é um pré-requisito o usuário conectar na máquina. A gente pode também liberar apenas as aplicações que ele precisa utilizar, tá? Então, imagine que por segurança, eu quero liberar somente o sistema da empresa, tá? Ou as ferramentas essenciais para o usuário e-mail. Então, ele clica aí, lembra até um pouco o RDS, né? Ele vai utilizar o recurso da máquina lá, a memória, o processador, tá? Mas sem acessar a máquina diretamente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aí uma demo, tá? Aqui, para mostrar basicamente como que em tempo real aí a experiência, tá? Então, nós temos aqui uma sessão, vou fazer um login novamente, só para reproduzir aqui todo o cenário para vocês, tá? Então, a gente vem, né, o usuário vai chegar, vai fazer o login. Ok. Vai aparecer a tela para o usuário de acordo com a permissão que ele tiver, tá? Então, aqui no caso tem a máquina virtual. Isso aqui é opcional. Eu posso tirar isso por política também, mas assim, é interessante que o usuário pode imprimir um texto no Word dentro da máquina e sair na impressora do lado dele, tá? A área de transferência também, eu posso às vezes copiar e colar. A primeira vez que ele vai autenticar, ele pede a senha, tá? E eu faço o login na máquina, né? Ela até estava aberta aqui, eu aumentei a configuração dela. Então aqui nós temos aqui o Windows 10 Enterprise, aqui, ó, for Virtual Desktops, uma versão única para o ambiente do Azure, né? E a pessoa consegue realizar as atividades dela, acessar browser, né? E detalhe, aqui, nesse momento, a gente está utilizando a internet do Azure, tá? Tem alguns clientes até que preferem não permitir esse acesso, que aqui está tudo liberado. Eu utilizo o link lá o pessoal fala que é 100 megas, né? O link 100 megas real, né? E é muito rápido mesmo. Inclusive, a experiência de usuário é tão perfeita que a gente consegue acessar um YouTube, né? Se fosse o caso, assim, consigo maximizar aqui, né? Para separar, tá vendo? Ó, eu estou na tela. Então, eu estou usando aí o acesso à internet da Microsoft e tem uma opção que a gente utiliza bastante que chama túnel forçado, né? A gente manda esse tráfego de volta para o on-premises, né? E você tendo um Firewall no seu on-premises aí, um Firewall no seu ambiente local, você consegue ter um ponto único de gerenciamento, né? Para não deixar tudo liberado, né? Tem também a opção da gente colocar um Firewall como serviço dentro do Azure lá, seja um PFSense, FortiGate, SonicWall, né? E controlar por lá também, mas ficando em 2 pontos para controle, tá? Esse é o primeiro modo, é o das aplicações. Você conectar direto na máquina. Existe uma outra opção, tá? Que é bem interessante, vou mostrar para vocês, que é a opção de acesso somente aos aplicativos, tá? Então, eu tenho aqui um outro usuário, né? Imagina aqui que eu sou um usuário agora, esse foi o usuário A, ele tem acesso à máquina virtual, né? Vou fazer o logout dele. Ok, vamos logar com outro usuário. Opa. Perfeito. Vamos a outra conta aqui. Tá? Tem um usuário aqui de laboratório, então a gente vai acessar aqui um usuário que tenha permissões para acessar por aplicativo. Um ponto importante também, que eu acabei não mencionando lá no acesso pela máquina, o pessoal pergunta também a questão do file server, né? Então, o file server, realmente, se o file server estiver dentro do ambiente local, vai precisar de uma VPN, tá? Para conectar o ambiente aí, o ambiente virtual junto com o on-premise e ele poder acessar as aplicações locais, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nesse caso, estou logando a primeira vez, ó, comecei a minha atividade diária e vou acessar um Google Chrome, por exemplo, né? Então, a primeira vez ele vai pedir sempre autenticação, não tem jeito. Então, eu estou aqui no browser, ó, né? Um ponto interessante também é que mesmo sem essa máquina, tem aquele caso, né? Ah, mas se travar a aplicação, né? Como é que o usuário vai fechar? Eu consigo liberar um Task Manager para ele aqui. Então, ele vem e ele consegue
finalizar a tarefa aqui, né? Mesmo igualzinho, sem acessar, sem precisar ter acesso efetivamente ao computador. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Se tiver algum servidor de TS também, consigo conectar no TS, né? E ele vai abrindo abas aqui em cima, tá? E também, além do browser, nós temos a opção do aplicativo da área de trabalho remota. Eu vou compartilhar com vocês. É esse cara aqui. Eu já fiz o login, tá? Mas é bem similar. Quando a gente entra nele, ele pede autenticação. Então, a gente vai conectar aqui. Ele vai pedir a credencial. Vou compartilhar com vocês aqui. Então, agora eu vou conectar. Ele fechou a tela inteira. Eu estou conectando aqui. Ele lembra até um pouco o RDP, né? Mas não é RDP. Ele abre, ele aparece a barrinha aqui em cima, é porque eu minimizei. Né? Então, eu conectei na máquina aqui. Né? Consigo fazer as mesmas atividades. Aqui eu consigo, por exemplo, compartilhar o OneDrive, caso tenha o OneDrive, né? Essa aqui é interessante pelo aplicativo pelo seguinte, eu consigo habilitar uma opção, aqui está habilitado, que eu compartilho os C2 pontos da minha máquina com aqui a máquina virtual. Então eu consigo, em vez de ficar usando a área de transferência, Ctrl+C, Ctrl+V, eu consigo jogar os arquivos aqui e aparece na minha máquina. Se bem que o intuito, né, não é muito utilizado isso, porque o intuito do Virtual Desktop é você usar a máquina local somente como ponte. Né? Então, basicamente, esse é a parte aqui de acesso via client, né? E se a gente abrir um vídeo, por exemplo, a experiência é muito melhor, né? Existem alguns pontos também que o pessoal pergunta, né? Além do file server que eu falei, alguns casos que não funcionam, por exemplo, mas casos mais antigos de escritório de advocacia ou aquele certificado A3, que é num cartãozinho, se eu não me engano, né? Esse certificado ele não funciona, mas o certificado A1, normalmente, ele funciona corretamente. Aqui também outro ponto interessante para vocês verem. Ó, eu estou com 3 usuários conectados aqui. Acabei desconectando um, né? Que eu estou via browser aqui. Então, vejam bem que as sessões estão compartilhadas, tá? Isso aqui eu já cheguei a colocar quase 10 usuários, uma máquina pequena e está relativamente pequena. Essa máquina eu deixei grande até para permitir que o pessoal aí cadastrou inicialmente consiga o acesso, né? Então, se a gente roda um vídeo, por exemplo, qualquer vídeo aqui, ó, a experiência talvez para vocês não seja tão... Mas a pessoa vê normal, ó. Vou baixar o volume. Eu deixo o full screen, por exemplo, ó. Eu consigo acessar o vídeo normalmente, como se eu estivesse na máquina local. Né? Eu só minimizei aqui para vocês terem uma visão melhor, tá? Esse é um exemplo de vídeo, tá? Mas pode ser aplicado aí por uma reunião no Teams, tá? Ok? Então, basicamente, eu não entrei muito no aspecto técnico, né? Vou mostrar um pouco aqui como que eu vejo isso, como eu enxergo isso no Azure, tá? Aqui são as aplicações, né? Acabei de mostrar para vocês. Ok, vamos lá. Eu vou carregar aqui o Azure. Com a Azure, não, essa sessão. Uma dica também, tá, pessoal? Eu estou acessando aqui via modo anônimo, porque eu trabalho com muitas sessões de Azure, né? De vários clientes, então... Achei aqui. Eu estou com várias telas abertas, tá? Não reparem a... Então, por exemplo, já estou nela aqui, tá? Essa máquina que nós conectamos, eu acompanho aqui o processamento dela, tá? Consigo fazer mudar o size dela e consigo escalar essa máquina aí horizontalmente, tá? Nesse caso de laboratório, eu não vou conseguir demonstrar que ela não está configurado o Scale 7 aqui, tá? Mas, por exemplo, eu consigo mudar o tamanho dela todo tempo, tá? Se quiser, ficou com muita gente conectando nessa máquina, eu vou e altero o tamanho dela, tá? E é claro, também a gente faz o scale aí para permitir aí que não fique tantos usuários por máquina, tá? Então, o básico aí que a gente está implantando seria, depende da utilização, mas para uso intenso, tá? 7 usuários por máquina, tá? É isso que a gente está, nessa parte que a gente está atuando. Então, a gente vai monitorando e vai acompanhando, né? E vai ajustando conforme
conforme a demanda aí, conforme os usuários forem utilizando, tá? Um outro ponto interessante, né, que eu acabei, só para finalizar aqui essa questão, seria então do file server, que eu já falei para vocês, tá? Nós testamos com aplicações aí de clientes, algumas aí em Delphi, tá? Apresentaram um pouco de problema de lentidão, mas elas já não funcionam nativamente via VPN, tá? Esses clientes já usavam RDS para essa aplicação de Delphi, então agora, outras aplicações aí, cheguei até a testar Proteus, Sapiens, algumas aplicações aí de alguns clientes funcionaram bem, tá? Tanto acessando a máquina, como acessando os aplicativos, tá? Então, eu acho que basicamente é isso, né? Eu acho que a gente já pode abrir algumas dúvidas aí, é importante o pessoal interagir, né? Vão surgir muitas dúvidas, claro, e eu fico à disposição aí. Pessoal, alguém de vocês tem alguma dúvida, alguma pergunta para o Vidal? Fiquem à vontade, tá? Vocês me desculpem até a questão do imprevisto, né? Faltou do slide lá, mas foi importante mostrar para vocês aquele conceito do pulled, né? Do compartilhado, né? Que esse é a grande sacada aí que reduz preço, né? Então, um grande fator aí interessante desse recurso é que eu consigo desligar à noite, né? Fazer resize dele, uma semana de fechamento, por exemplo, eu consigo deixar com a máquina mais potente, né? E o restante do mês a gente baixa essa configuração, né? Mas fiquem à vontade aí para dúvidas, tá? Eu vou analisar o chat aqui também. Vinícius, pode colocar, por favor, seus contatos na tela, no próximo slide? Sim, um de cada vez também. Qualquer coisa o pessoal pode entrar em contato contigo posteriormente também, tá? Caso prefiram conversar individualmente contigo. Perfeito. São aqui meus contatos, tá? O meu LinkedIn, se alguém tiver dúvida, tá? Nós tivemos alguns imprevistos nas transições aí, mas assim, espero que tenha ficado claro, né, e objetivo aí o uso, né? E o principal motivo que os clientes estão buscando, né, essa solução, tá? Facilitando, viabilizar aí uma possível a empresa não precisar nesse momento fazer investimento em máquina, né? Ela consegue atuar nesse cenário aí de incerteza, né? Pelo menos nesse primeiro momento, ou dar uma sobrevida para as máquinas que já tem no cenário, né? No ambiente, né? E posteriormente aí pode tomar uma decisão com mais calma. O legal é que também não existe contrato, né? No Azure é tudo como serviço. Você não tem investimento inicial. Você faz a implantação, você testa, pode fazer POC e usa, você paga conforme o uso, né? Mas eu acho que é basicamente isso, viu, Gessé? Assim, o pessoal aí, espero que tenha compreendido. Qualquer coisa, pessoal, vocês podem entrar em contato com o Vinícius pelo e-mail dele ou por esse número que está na tela aí, tá? A gente vai atender vocês. Estaremos também enviando um e-mail com a gravação de todo esse webinar, então se você tem algum colega que não conseguiu participar ou quer compartilhar com alguém, a gente vai enviar para vocês essa gravação, tá bom? E fiquem à vontade para nos questionar, para nos procurar, nós estaremos à disposição. Muito obrigado pela participação de cada um, obrigado, Vinícius. Obrigado, pessoal, desculpa qualquer coisa, foi perfeito aí a parte de... Espero que tenha sido claro, tá? Fico à disposição aí no LinkedIn, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Muito obrigado aí. Obrigadão, gente. Bom dia. Tchau, tchau.